Eu vou ler, então, não sei se você já localizou aí a sua passagem. João, capítulo 4, versículo 23 e 24, diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Até aqui. Qual o contexto dessa passagem? O que está acontecendo que envolve essa parte final, essa afirmação de Jesus que nós lemos aqui? Jesus está numa cidade chamada Sicar, na região da Samaria, ao norte, bem ao norte de Jerusalém. Se você tiver em mente aí o mapa de Israel, você vai ter uma ideia do que eu estou falando. Samaria ficava ao norte de Jerusalém, acima da Judéia. Jesus e seus discípulos caminhavam essa região a pé. Era uma região desértica, muita pedra, muito quente. No verão lá faz muito calor. E aí, quando ele está passando por essa região de Samaria, ele se sente cansado e vai até um poço para beber água, se refrigerar, para descansar. E aí, nesse poço ali em Samaria, ele encontra uma mulher, uma samaritana, onde começa uma conversa, começa um diálogo ali sobre sede, sobre água. E lá pelas tantas, essa samaritana percebeu que Jesus era alguém especial da parte de Deus, que ela não estava falando com um homem comum, com uma pessoa comum. Ela podia não ter a plena noção de quem era Jesus, mas ela já sabia que era alguém especial da parte de Deus falando com ela ali. E aí o assunto muda de figura, ela começa a expressar a preocupação no relacionamento dela com Deus. Os crentes da região de Samaria passaram por uma praga terrível, muito pior do que esse vírus chinês que está atrapalhando a vida de muita gente hoje. Era a praga da guerra. A região de Samaria, diante de diversos conflitos bélicos que aconteceram ali com o passar dos anos, distorceram e desalinharam a forma correta deles se relacionarem com Deus. Daí as dúvidas dessa irmã, dessa samaritana, conversando com Jesus, expressando ali a dúvida do coração dela: Senhor, como que de fato o que eu tenho que fazer para adorar a Deus de verdade? Por isso que ela pergunta para Jesus: onde que eu devo adorar a Deus? Por quê? Os samaritanos diziam que o local certo para adorar a Deus era no monte, ali na região perto deles ali. E os judeus diziam que era lá em Jerusalém, bem ao sul daquele local onde eles estavam conversando ali. Então ela pergunta para Jesus: Jesus, onde que eu adoro a Deus de verdade? Os judeus e samaritanos brigavam, não só por esse motivo, mas também brigavam pela forma correta de adorar a Deus. E é verdade que os judeus adoravam em Jerusalém, e realmente no Velho Testamento Deus determinou um local, uma região específica em Jerusalém. Deus determina que a Salomão que fosse construído um templo, um prédio de alvenaria. O próprio judeu reconhecia aquilo ali como a casa de Deus, ou seja, era uma forma de Deus ensinar o seu povo a adorá-lo, a se relacionar com ele de forma correta. E qual o objetivo maior de Deus naquele momento? Quando Deus determinou um local para o povo adorá-lo, para prestar culto, era justamente para que o povo não corresse o perigo de se misturar, de acabar importando, absorvendo outras posturas de culto, de prestação de culto de outros deuses. Isso causasse ainda mais confusão no relacionamento deles com Deus. Então Deus, de forma sábia e progressiva, determina que a prestação de culto, a adoração, fosse realizada de fato em Jerusalém, naquele local, no templo. Ali, debaixo da instrução dos sacerdotes, os judeus aprendiam como se relacionar com Deus, da forma correta de se relacionar com Deus e de prestar culto. Mas é importante frisar que sempre, o que importou para Deus sempre foi a atitude do coração. Muito mais do que uma correta prestação
de liturgias religiosas, o que Deus sempre examinou foi o coração dos seus adoradores. Mas hoje, se a gente ainda vivesse na antiga aliança, a gente ia estar passando por um problema sério para prestar culto a Deus. Porque esse isolamento social compulsório, obrigado aí pelo Covid, prejudicaria muito a nossa prestação de culto a Deus. Porque, de fato, no Antigo Testamento, na antiga aliança, Deus recebia a adoração se a galera fosse para Jerusalém, fosse prestar culto lá no templo. Na antiga aliança, esse era o modo correto, mas Jesus está justamente aqui, nessa passagem relatada por João, conversando com a samaritana, com essa mulher, informando a ela que o reino de Deus estava estabelecendo um novo testamento. O reino de Deus estava estabelecendo uma nova forma dos seres humanos se relacionarem com Deus. E Jesus está concluindo o bate-papo com aquela samaritana, e Jesus faz uma afirmação contundente, que foi essa que a gente leu. Eu sei que você tem essa dúvida onde que deve adorar a Deus, se é em Samaria, se é em Jerusalém. No entanto, a passagem que a gente leu, no entanto, ou seja, até agora, o momento de adorar a Deus só era possível se fosse no templo de Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e aí Jesus afirma, e já chegou, de fato já chegou. Jesus está inaugurando isso, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí, galera, diante dessa informação, eu não sei, na mente, na cabecinha, no coração daquela irmã lá em Samaria, se surgiram mais dúvidas com essa resposta de Jesus. Mas, na minha mente, no meu coração, apareceu uma porção de questão em função disso que Jesus acabou de falar para ela ali em Samaria. Diante dessa informação, surgiram algumas questões. O que é um adorador? O que é um verdadeiro adorador? Porque Jesus fala de verdadeiro adorador, logo presume-se que exista um impostor. Existe gente que tem cara de adorador, mas não é. Então, o que é um verdadeiro adorador? O que é a adoração? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Ia dar mais umas 3 horas ali de conversa dessa samaritana com Jesus. Se eu tivesse ali do lado, eu ia falar, pergunta a ele isso, pergunta a ele isso. O que é uma adoração verdadeira? Como hoje vocês já estão em casa, aí no aconchego do lar de vocês, não tem hora para acabar. Eu sei que Felipe está ali me olhando, mas o estudo não tem hora para acabar. Olha a quantidade de perguntas que eu fiz. Como é que a gente vai responder isso tudo? Então, para início de conversa, aqui nessa passagem, Jesus está deixando claro para a gente que o que interessa para Deus é se somos ou não verdadeiros adoradores. Isso que é o ponto-chave, o foco central dessa conversa e o ponto-chave no próprio coração de Deus. Quando Jesus afirma que o Pai procura verdadeiros adoradores, em primeiro lugar, isso não significa que Deus não sabia onde estão esses verdadeiros adoradores, tá? Assim, onde estão os verdadeiros adoradores? Onde estão? Não, isso não significa isso. Jesus está apenas usando, está construindo um raciocínio, está conversando com aquela irmã ali, e Jesus está dizendo para ela, diante dessa questão da sua preocupação, onde que eu devo adorar a Deus, o que importa para Deus é como que você está se relacionando para Ele. O que importa para Deus não é se você está adorando Ele numa igreja lotada, se você está adorando Ele pela internet. Não é isso. Jesus está dizendo que o que realmente importa para Deus é nos relacionarmos com Ele da forma correta. Correta, ou seja, existe uma forma de se relacionar com Deus que é equivocada. O lugar é secundário. O lugar é secundário. A pessoa que se relaciona com Deus de forma correta é chamado de verdadeiro adorador. Mas o que é adoração? Vamos organizar aqui as ideias, senão eu me perco. O que é adoração? Qualquer atitude nossa que agrada a Deus é adoração. Vou repetir. Qualquer atitude nossa, qualquer coisa que eu faço no meu dia a dia
que agrada a Deus, isso é adoração. Ao criar o ser humano, Deus criou um adorador. Não existe ser humano que não seja adorador. Não existe adorador que não seja o ser humano. Eu e você fomos planejados para vivermos num relacionamento saudável com Deus, desde o início de tudo. Então, proporcionar satisfação a Deus é a razão da nossa existência. A gente foi criado para isso, para o nosso bem. Deus nos criou para sermos adoradores. Deus nos criou para a gente ter um relacionamento saudável com Ele, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Você já pensou nisso? Antes da nossa mãe tomar conhecimento, tomar ciência de que estava grávida da gente, Deus já amava a gente. Deus já esperava a gente para que fôssemos seus amigos, fôssemos seus filhos. Muito antes dos nossos pais tomarem conhecimento e consciência da nossa presença ali. Isso não te choca? Isso não te encanta? Isso não te anima? Ter essa informação de que antes mesmo da gente tomar consciência da nossa existência, nós já éramos amados e aguardados por Deus, para termos relacionamento com Ele. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Galera, não sei como é que estava o seu dia hoje, mas se você estava deprimido, para baixo, já comeu todo o seu estoque de açúcar aí na sua casa, não tem mais nada, está comendo o móvel da sua casa. Meu irmão, olha que informação maravilhosa. Deus te criou, o Todo-Poderoso te criou para que você tenha relacionamento saudável com Ele. Isso é maravilhoso. Não me interessa se ninguém quer conversar comigo. Deus quer conversar comigo. Então, assim, cara, o restante nem penso, é secundário. O Criador do universo quer se relacionar com a gente. Isso é maravilhoso. Mas da maneira correta. Por quê? Se relacionar com Deus, com o Criador, toda criatura se relaciona. Todo ser humano se relaciona com Deus. Até os ateus. Para o desespero do ateu, se tem algum ateu assistindo aí, até os ateus se relacionam com Deus. É o que na teologia chama de teorreferência. Toda criatura, todo ser humano criado por Deus, ele é teorreferente. O que é isso? Tudo na nossa vida parte do início de que ou eu estou vivendo para me aproximar cada vez mais de Deus, isso é adoração, estou fazendo tudo para ficar mais perto de Deus, buscando para encontrar ao Senhor, ou eu estou fazendo de tudo para me afastar de Deus. O nome disso é rebelião. Então todo mundo é teorreferente, seja cristão, seja ateu, seja ET de Varginha. Se você foi criado por Deus, você é teorreferente. Quando a gente busca o Senhor, a gente está fazendo de tudo para se transformar num adorador. E quando a gente foge do Senhor, a gente está sendo um rebelde, está fazendo de tudo para viver distante do Senhor. Jesus deixa isso claro quando ele afirma: quem comigo não ajunta, espalha. Então não existe ser humano num campo neutro, de uma postura neutra, de não conseguir se relacionar com Deus em momento nenhum. Agora, Jesus está dizendo, o que interessa para o Pai, o que interessa para Deus, para o Criador, é gente que se relaciona com Ele da forma correta, da forma saudável. Deus realmente se interessa que eu e você, a gente busque, a gente se torne verdadeiros adoradores, gente que anda com Ele da forma correta. Por causa da queda, todo ser humano é adorador, já falei isso, mas por causa da queda, a queda desorganizou os nossos afetos, desorganizou o foco da nossa adoração. Uns adoram carros, outros adoram um time de futebol, outros adoram dinheiro, outros adoram a si mesmo. E é por isso que o mundo aí fora está esse caos que a gente vive hoje. É por isso que nesse mundo absolutamente rico, porque foi criado por Deus, tem gente morrendo de fome. Tem criança morrendo de fome, tem a criação sendo tratada com violência, a gente jogando lixo no mar, jogando lixo de qualquer maneira, maltratando uma série de animais. É por causa disso, porque muitos seres humanos se tornaram adoradores de si mesmos. E aí vira um inferno, vira um caos. Somos adoradores, é isso que nos faz ser o que somos. Só que, para isso ser bênção,
para que um adorador seja bênção, para que um ser humano seja bênção, ele deve fazer de tudo na vida para andar, se relacionar corretamente com Deus. Por isso o tema dessas mensagens, buscar para encontrar uma forma correta de se relacionar com Deus. Ou você é um verdadeiro adorador, ou você é um impostor. Um cara que não ajunta com Jesus está espalhando. Quem não está andando perto de Jesus está andando longe. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Eu não sei se já fizeram essa pergunta lá na leitura bíblica, não fizeram porque a gente ainda não chegou em João, né, Marcão? Quando chegar em João, com certeza, essa pergunta já vai estar respondida, hein? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Jesus fala isso, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é esse é necessário? É necessário para alguém adorar a Deus, que é espírito, é necessário que esse ser humano tenha nascido de novo, tenha nascido do Espírito, tenha sido selado pelo Espírito. É necessário que esse ser humano seja templo do Espírito Santo, senão ele não consegue adorar a Deus em espírito. É necessário que o verdadeiro adorador tenha nascido de novo, seja nova criatura, seja de fato templo do Espírito Santo. Só assim ele vai conseguir adorar a Deus em espírito. E o que é adorar em verdade? O que Jesus afirma? Que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. E aí Jesus continua afirmando, Pai, a tua palavra é a verdade. Então o que é adorar a Deus em verdade, em espírito e em verdade? É adorar a Deus totalmente baseado nas revelações da palavra de Deus. Não no meu achismo, não no que eu imagino. O meu relacionamento com Deus tem que ser pautado somente na informação da palavra de Deus. E a gente sabe que Jesus é a encarnação da palavra. Jesus é o verbo vivo. Jesus é a palavra. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade é ter nascido de novo, ter tido esse encontro real com Jesus e viver uma vida cheia de Jesus, cheia da presença dEle, cheia de informação da palavra dEle, obedecendo a palavra dEle. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Diante dessa exposição, que lições a gente pode aprender desse texto maravilhoso aqui em João? O que a gente pode, pontos nevrálgicos que a gente pode guardar para a nossa caminhada com o Senhor sobre esse assunto? Primeiro, a adoração verdadeira não depende de um local. Hoje nós somos prova disso. Eu estou aqui na tenda aqui da Oceânica, semi-vazia, né? Tem uma galerinha aqui filmando, o pessoal tocando. Você ir na sua casa, eu não consigo mensurar quantas pessoas estão em casa agora, juntos, na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, sendo abençoados de forma profética pela palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Então, a adoração verdadeira não depende de um local. O local é secundário. A adoração verdadeira pode acontecer em qualquer lugar. A gente pode adorar a Deus no secreto do nosso quarto ou na celebração lotada aqui na Igreja Oceânica. Pode ser que todo mundo esteja junto fisicamente, mas pode ser que todo mundo esteja junto virtualmente, cada um na sua casa, conectado de forma digital, mas todos conectados no Espírito do Senhor. Jesus mata a charada, Deus é Espírito, aleluia, aleluia. A gente não depende mais dessa coisa física, de um local físico. Não existe um local sagrado. O templo sagrado é o coração daquele que se rendeu ao Senhor. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ali o que Jesus fala? Ali Ele estará presente, porque o nosso Deus é Espírito. E pela internet nós somos mais de 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, amém? Grita amém aí, aleluia aí da sua casa, aí, amém. Aí, ouvi daqui. Então essa discussão de pode culto pela internet, pode ceia pela internet, pode adorar pela internet, meu irmão, essa discussão está encerrada em João 4, 23 e 24. Acabou esse papo. O que é inegociável, o que é condição sine qua non é que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso é inegociável. Agora, o lugar é secundário, amiguinho. O lugar é secundário. Aqueles que adoram ao Senhor precisam estar pela fé na sua presença. A palavra diz que sem fé
é impossível agradar a Deus. O que é agradar? Agradar é adorar. Tudo que eu faço que agrada a Deus é adoração. E só é possível fazer isso mediante a fé. Sem fé é impossível ser adorador. Logo, assim que eu me apaixonei por Deisilane, eu pensava nela, o que um apaixonado faz? Pensa no alvo da sua paixão o tempo todo. Eu pensava em Deisilane o tempo todo. No café da manhã, indo para a faculdade, indo para o mercado, indo botar gasolina. O fato de pensar nela o tempo todo fazia com que eu me sentisse perto dela. O fato de ficar pensando nela o tempo inteiro me fazia me sentir perto dela. Mesmo quando ela estava em Friburgo, ela estudou um bom tempo da faculdade dela em Friburgo, e eu no Alcântara. Mesmo quando ela estava em Friburgo e eu no Alcântara, o fato de eu ficar o tempo inteiro pensando nela, me fazia sentir perto dela. E naquela época não existia WhatsApp, não existia e-mail, só existia sinal de fumaça e carta. Você nem deve saber o que é isso, né? Carta, papel, enfim, deixa, isso é outro assunto. Mas, eu de tanto pensar nela, eu me sentia perto dela. Uma adoração verdadeira tem que deixar você apaixonado por Jesus. Ou seja, pensando em Jesus o tempo inteiro, independente do lugar e do que você esteja fazendo. Se você está de fato apaixonado pelo Senhor Jesus, você vai pensar nele o tempo inteiro. E de forma diferente da Deisilane, que às vezes estava distante realmente, mesmo me sentindo perto, na geografia às vezes ela estava distante, né? Em Friburgo eu no Alcântara, Jesus está sempre com a gente, aleluia. Jesus falou que ia estar sempre com a gente até a consumação dos tempos. Então você não precisa nem ter essa dúvida de que Jesus está longe. Não, Jesus está com a gente. O lugar da verdadeira adoração será sempre na presença de Deus, amém? Pode ser que isso aconteça dentro de um peixe, como foi para Jonas, pode ser que isso aconteça na cova dos leões, como foi para Daniel, dentro de uma fornalha, internado numa UTI do SUS por causa da Covid-19, num culto lotado da Oceânica, ou aí na sua casa. Mas para o verdadeiro adorador, o que importa é estar na presença de Deus. Amém? Então essa é a primeira lição. A adoração verdadeira não depende do local. Segunda lição. A adoração verdadeira é um estilo de vida. Não sei se você já percebeu, mas o verdadeiro adorador não acontece num determinado momento. O verdadeiro adorador é um estilo de vida. Amar a Deus tem que ser o objetivo da nossa vida. Isso é a coisa mais importante que a gente vai fazer na nossa existência. Cada atividade que a gente realiza ao longo do dia tem que ser feito para a glória do Senhor, para a alegria do Senhor, para o louvor do Senhor, para que as pessoas, olhando a gente, lembrem-se do Senhor. A adoração deveria ser algo tão natural como respirar, como comer. A adoração tem que ser um negócio natural. Eu não posso pensar assim, calma aí que eu agora vou adorar a Deus. Não, eu existo, estou respirando, estou adorando a Deus, tem que adorar a Deus. A adoração a Deus deveria começar no início do nosso dia. Eu sempre falo isso para vocês. Acordou, está vivo pela manhã, começa a adorar o Senhor. A adoração só pausa na hora que a gente vai dormir. Mas enquanto você estiver acordado, você tem que adorar o Senhor. Daí a importância da nossa devocional. Como que anda a leitura e o estudo da palavra. Para adorar o Senhor em espírito e em verdade, é fundamental que a gente esteja imerso na palavra de Deus, até a palavra encarnar na gente. Verdadeiros adoradores o adorarão baseados na palavra de Deus. Nossa vida tem que estar imersa na palavra de Deus. O seu estilo de vida só se tornará um estilo de vida de um adorador se você for alguém apaixonado pela palavra, se você for alguém que estuda, que lê a palavra, não com peso, mas com encanto, apaixonado mesmo. E aí a pergunta, como que anda a nossa devocional? Como que anda a nossa leitura bíblica? Quem negocia isso, negocia o seu estilo de vida, está negociando algo super importante que vai fazer diferença no nosso relacionamento com Deus.
Terceira lição, ainda estou nas lições, são 15 lições. Brincadeira, gente. Brincadeira, 3 lições. A adoração verdadeira é o que agrada a Deus. Diante de tudo que a gente leu e viu até agora, a adoração verdadeira é o que de fato agrada a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e que o obedece, esse é o que me ama, esse é o que me agrada. A verdadeira adoração é aquela que obedece, que coloca em prática aquilo que Deus já revelou para a gente na palavra dele. Por isso a importância da gente agradar a Deus através do nosso estudo bíblico, da nossa devocional, da prática daquilo que a gente tem aprendido com a palavra. Seja um profundo conhecedor e praticante da palavra de Deus. Não negocia a sua devocional, não deixa as atividades lícitas do dia. Muitas vezes o nosso dia a dia nos rouba esse momento precioso. Então, assim, não deixe a sua agenda te dominar, domine a sua agenda. Isso é o mais importante que você vai fazer no seu dia, é ter um momento a sós com o Senhor, é ler a palavra, orar com Ele. Não vai ter nada mais importante no seu dia que seja esse momento. Guarda isso, não vai ter. E aí vamos para as aplicações. O que eu faço na prática diante de tudo que foi exposto? Primeira aplicação: ame a Deus acima de todas as coisas, amém? Ame o Senhor acima de todas as coisas. Jesus falou que esse é o maior mandamento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quem ama faz tudo para agradar aquele que é alvo do seu amor. Você já conversou com alguém apaixonado? Ele vai fazer de tudo para que a pessoa que é alvo da sua paixão se sinta feliz, se sinta plena. Então, ame o Senhor. E qual a maior demonstração de amor que um ser humano pode dar para Deus? Responde aí nas mensagens aí, que eu vou ver depois. Qual a maior demonstração de amor que um ser humano pode dar para Deus? É obedecer a palavra dele, é obedecer os mandamentos dele, é obedecer o Jesus revelado ali na palavra. É necessário que exista obediência à palavra de Deus para que exista uma verdadeira adoração. Novamente, olha como que ela vem toda hora atrás da gente. A importância da nossa vida devocional é crucial no nosso amor a Deus. É crucial. Como que eu vou obedecer a Deus? Como que eu vou demonstrar o meu amor por Ele sem conhecer qual é a vontade dEle para a minha vida? Se eu sou um analfabeto bíblico, se eu não conheço quase nada da vontade de Deus para a minha vida, como que eu vou demonstrar esse amor? Como é que eu vou obedecer se eu não sei? Jesus falou isso uma vez, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Então, como amar e obedecer sem conhecer o caminho da verdade? Para Deus, a nossa obediência é um ato de adoração. Olha que coisa maravilhosa. A obediência prova que, de fato, você ama Deus. Criaturas que têm o DNA do egoísmo só conseguem obedecer a alguém quando ama esse alguém. Não tenha dúvida disso. Jesus foi obediente até a morte. A Bíblia fala sobre isso lá. Paulo fala sobre isso em Filipenses. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Somos imitadores de Cristo ou não somos? Então a gente precisa ser obediente. Na verdade, a gente jamais a gente vai compreender algumas ordens de Deus para as nossas vidas se antes a gente não obedecer essas ordens. Tem muita coisa que você só vai compreender depois que obedecer. A obediência libera a compreensão. A gente fica menos cabeça dura à medida que a gente obedece mais a Deus. Você só vai conseguir entender a bênção que é, por exemplo, perdoar alguém quando você perdoa. Quando você lê friamente, perdoa aquele que te ofendeu, você fica animado, que bom, vou perdoar. Não, aí você vai, obedece, e aí você descobre como é abençoador essa vontade de Deus para a vida da gente. Qualquer ato de obediência a Deus é demonstração de amor da gente para Ele. Jesus foi incisivo. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Cara, não dá para negociar. Não dá.
Por que obediência a Deus agrada tanto? Porque isso prova que de fato a gente se rendeu a Ele, isso prova que de fato a gente está mortificando a nossa vontade, isso prova que a gente está dizendo não para a nossa natureza caída, e isso agrada ao Senhor, isso é maravilhoso, porque isso está livrando a gente do nosso coração enganoso. Não é porque Deus é um ser cheio de capricho, não. É porque é um perigo para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, viver segundo os nossos desejos. É uma roubada. Deus, o que mais agrada ao Senhor é esse relacionamento amável com Ele. Essa é a mais espantosa verdade do universo. O Todo-Poderoso quer se relacionar com a gente de forma amável. Isso é maravilhoso. Esse é o motivo pelo qual a gente precisa estudar a Bíblia todo dia para amar a Deus de forma correta. É necessário, a gente precisa, não tem como viver sem esse a sós com Deus, sem a gente devorar a palavra, sem a gente se apaixonar e estudar a palavra. Nada na sua vida será mais importante que isso. Nada, nem casar, nem ter filho, nem ser próspero, nada será mais importante na sua vida do que ter um relacionamento correto, saudável, amável com Deus. Amém? Segunda aplicação, façam tudo para a glória dele. Se você o ama acima de todas as coisas, a consequência disso é que você vai fazer tudo para a glória dele. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, agora eu vou olhar para outra câmera para descansar essa aqui, está gastando muita bateria dessa aqui. Cadê a outra câmera? A outra câmera está ali, então eu vou voltar para cá. 1 Coríntios 10, versículo 31, eu rio sozinho das minhas piadas, né? Mas é sinal que ainda sou um maluco, beleza. 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz assim, ó, assim quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para quem? Para a glória de Deus. Quer você coma, se alimente, brinque, namore, case, estude, faça tudo para a glória de Deus. Essa é a razão da nossa existência. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É fazer tudo para a glória dele. Como que é possível fazer tudo para a glória de Deus? Como que um ser nascido e criado em São Gonçalo pode fazer tudo para a glória de Deus? Faça tudo como se você estivesse fazendo para Jesus. Sua mãe mandou você lavar os pratos, você vai lavar os pratos como se estivesse lavando para Jesus. Amém, igreja? Grita aí na sua casa. Quero ver o seu vizinho escandalizado aí. É, isso aí, oh, aleluia. Então, seu pai pediu para você limpar o quintal, catar aqueles negócios que o cachorro faz depois que come ração. Você tem que fazer isso como se estivesse fazendo para Jesus. Né? Baunilha não faz umas paradas lá no seu apartamento, Felipe? Então, você tem que limpar aquelas paradas. Você vai fazer tudo como se você estivesse fazendo para Jesus. Cara, a vida muda, o entendimento de todas as coisas mudam. Façam qualquer coisa para a glória do Senhor. Esse é o segredo da adoração. Adoração não é música, tem gente que acha que, essa é uma música de adoração, eu vou para o culto de adoração. Não, essas coisas fazem parte da nossa vida de adorador. Mas não existe culto de adoração, não existe música de adoração. A adoração tem que ser a nossa vida, tudo. Então esse é o segredo da adoração, é você fazer tudo como se estivesse fazendo para Jesus. Então eu vou tocar essa música para agradar Jesus, é música de adoração. Vou fazer esse prato aqui de macarrão como se estivesse fazendo para Jesus, é o macarrão de adoração para Jesus. Tudo que você estiver fazendo, faça como se você estivesse fazendo para Jesus, você não vai ter erro. Terceira aplicação, confie plenamente em Jesus. Amém, galera? Confia plenamente no Senhor. Se você o ama acima de tudo, se você faz tudo para a glória do Senhor, então a consequência disso é você viver de maneira em que a sua esperança está toda depositada no Senhor. Confie no Senhor. Um verdadeiro adorador ama, obedece e confia em Jesus. Confiar em Deus completamente significa reconhecer que Deus sabe o que é melhor para a vida da gente. Eu sou criatura, eu sou filho, eu sou cabeça dura. Então, quando eu confio e descanso no Senhor, eu estou dizendo, Senhor, eu reconheço que o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida.
Eu fico triste com isso tudo que está acontecendo no Brasil. Mas, glória a Deus, essas coisas não me tiram a paz. Eu vou dormir em paz. Não é porque eu sou maluco, não. É porque eu confio e descanso no Senhor. O Senhor vai fazer comigo o que Ele quiser fazer, e glória a Deus. É tudo para a glória dEle. Hoje eu estava falando com a minha sogra. Nós somos imortais até o cumprimento da nossa missão aqui na face da terra. Guarda isso. Você é imortal até o cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Acabou de cumprir a sua missão, Deus não precisa de vírus para levar você, amiguinho. Não, você vai escorregar no banheiro, você vai dar uma tossida, meu irmão, ele vai puxar o fio da tomada e acabou. João Batista cumpriu a sua missão, o Herodes cortou a cabeça do nosso irmão, acabou. Agora, até a gente cumprir a nossa missão, a gente é imortal. Fica na paz, fica tranquilo, confie no Senhor, descanse no Senhor. Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais ficam super felizes quando seus filhos confiam numa orientação que eles dão, a nossa confiança em Jesus agrada a Deus. Sem fé, ou seja, sem crer, sem acreditar, sem confiar no Senhor, é impossível agradá-lo. Quero concluir dizendo isso, irmãos. Adorar a Deus em espírito e em verdade é essa coisa maravilhosa que Jesus expôs para a gente. E outra, Jesus sabe que nós não somos perfeitos, que mesmo buscando encontrar isso tudo, a gente vai dar cabeçada, a gente vai errar, a gente não vai conseguir, muitas vezes, no mesmo dia, acertar em tudo. Jesus sabe que nós somos incapazes de acertar tudo o tempo todo. Ele sabe que a gente veio do pó, mas o que Deus realmente leva em consideração é a atitude do nosso coração, é o nosso desejo intenso e incansável de fazer tudo para a glória dEle. Amém? Para o verdadeiro adorador, o que importa é agradar a Deus em todas as situações, em todos os momentos, viver para a glória dEle, para todo sempre. Amém? Fica na paz então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento diante da Tua palavra, muito obrigado pela Tua revelação, Senhor, obrigado por essa conversa Tua em Samaria, com essa irmã registrada pelo apóstolo João, Senhor, muito obrigado pela coisa maravilhosa que é a gente receber essa certeza que o Senhor nos criou para nos relacionarmos com o Senhor, para sermos seus amigos. Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a te agradar, ajuda-nos a fazermos tudo para a sua glória, Senhor, ajuda-nos a vivermos para a glória do teu nome em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Ajuda a gente, principalmente dentro da nossa casa, Senhor, a fazer tudo para a tua glória, Senhor, a sermos bênção para as pessoas à nossa volta, porque acima de tudo somos apaixonados pelo Senhor, Pai. Muito obrigado por esse momento aqui, obrigado pelos meus irmãos aqui presentes nesse local, Senhor, abrevia esse tempo, vem com a tua mão de cura, Senhor, e surpreenda os nossos irmãos que estão acometidos, que estão doentes, os irmãos que estão na linha de frente, nossos irmãos que são médicos, enfermeiros, Senhor, guarda, protege a tua família, protege os teus queridos, Senhor, e abrevia esses dias de perturbação aqui no Brasil. O povo brasileiro carece muito da tua intervenção, da tua graça, do teu milagre, Senhor. É isso que eu te peço, a gente ora em nome de Jesus. Amém.